Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 6, Embaixador de Cristo. Autores Esdras Mar e Miguel Mar. Título da semana 3, Quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda-feira. Ler com oração Salmos 50:15, que diz: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O cumprimento das profecias. O tema desta semana é Quando sou fraco, então é que sou forte. Veremos que todos os acontecimentos atuais são o cumprimento das profecias registradas na Bíblia. Portanto, diante desse contexto, precisamos humilhar-nos perante o Senhor, reconhecendo nossa fragilidade e invocando o seu nome. Abordaremos ainda as restrições a que um ministro da Nova Aliança deve submeter-se para fazer a vontade do Senhor. Todavia, mesmo em face das tribulações, não desanimamos, pois temos um Deus que conforta os abatidos. Aleluia! E nos momentos de fraqueza, somos fortes em Cristo. O texto seguinte retrata muito bem o panorama da situação mundial. Lucas, capítulo 21, versículos do 9 ao 11 diz: Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Atualmente presenciamos guerras e revoluções nas quais nação se levanta contra nação e reino contra reino em todos os continentes. Vemos também fome e calamidades naturais, como maremotos, terremotos, tsunamis e inundações. No início do ano, houve chuvas fora do comum no Brasil. Em alguns locais de reunião das igrejas foram inundados, causando muitos danos. Para piorar a situação, o mundo enfrenta epidemias e pandemias, talvez como nunca havia experimentado. Primeiramente havia a dengue, daí vieram o Zika e o chikungunya. Esses últimos dois vírus novos. A gripe evoluiu para a gripe aviária, SARS, H1N1, H3N4 e agora coronavírus. O coronavírus não é um vírus novo, mas uma nova cepa, isto é, uma nova estirpe de vírus. Esse vírus vivia apenas nos morcegos, mas em razão de uma mutação genética, salto de espécie, ele conseguiu alojar-se nos seres humanos. Por isso, nenhum laboratório ou cientista sabe como lidar com ele, e estima-se que uma vacina não será desenvolvida em menos de 1 ano e meio. O Evangelho de Lucas menciona coisas espantosas e grandes sinais no céu nos tempos finais. Capítulo 21, versículo 11. Nós ainda não vimos tais coisas, mas precisamos preparar-nos, pois em um futuro próximo elas ocorrerão. Embora esse quadro negativo nos cause espanto, todas essas situações de calamidade são o cumprimento das profecias bíblicas. Em Apocalipse vemos a abertura dos 4 primeiros selos, descritos como uma corrida de 4 cavalos. No 4º selo, vemos um cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Versículos 7 e 8. No original grego, o inferno é Hades. A morte atuava e o Hades vinha em seguida recolhendo os mortos,
como uma colheitadeira. Já a palavra mortandade, peste no grego, é thanatos, morte. Mas no contexto dessa passagem refere-se às enfermidades epidêmicas, ou seja, epidemias e pandemias, que matarão um grande número de pessoas. Em 1918, a gripe espanhola matou 33 milhões de pessoas no mundo inteiro. Atualmente, até a primeira dezena de abril, mais de 103 mil pessoas já morreram ao redor do mundo em virtude do coronavírus e muitos ainda morrerão. Estima-se que esse número possa chegar a 1 milhão, em razão da precariedade do sistema de saúde, isto é, não há leitos suficientes nos hospitais para tratar as pessoas. Os noticiários informam que na Itália, os médicos precisam decidir entre 3 pacientes quem viverá e quem morrerá, pois só há equipamento para um deles. É uma situação terrível. Prosseguindo, leiamos: enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a eles e seus pais. Jeremias 24:10. A versão King James diz doenças epidêmicas, ou seja, a peste é uma doença epidêmica. Vemos o mesmo em Ezequiel, porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Capítulo 14, versículo 21 de Ezequiel. Amado leitor, todo esse cenário revela o quanto somos frágeis, vulneráveis e mortais. O homem pensa ser grande e indestrutível, mas o pequeno vírus pode derrubá-lo. Nessa hora, a classe social e a quantidade de bens, ou até mesmo uma conta bancária com altos valores, não tem nenhuma relevância. Vemos que a pandemia atinge ricos e pobres, cultos e ignorantes. Todos somos frágeis e mortais. Por essa razão, precisamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Em Gênesis vemos o nascimento de Enos, cujo nome significa frágil e mortal. Foi a partir desse momento que o homem começou a invocar o nome do Senhor, reconhecendo sua condição de vulnerabilidade. Essa também é a nossa experiência. A situação atual leva-nos a invocar o nome do Senhor como nunca, pois reconhecemos nossa pequenez. Não é invocar da boca para fora, mas cheio de realidade. Aleluia! O que fazer então diante de todo esse quadro tão desesperador? Reconheçamos nossa incapacidade e invoquemos o nome do Senhor de todo o nosso coração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Ó Senhor Jesus, sou fraco, frágil e mortal, mas reconheço que Tu estás acima de todo esse caos que assola o mundo. Por isso, guarda-me nesse momento de angústia. Ó Senhor Jesus, assim seremos salvos por sua vida. Aleluia. Pergunta de hoje: qual deve ser a nossa reação diante da situação desafiadora em que vivemos? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.